É hoje! Boa noite, meus amores! Boa noite, Brasil! Carolina! Boa noite, mundão! Eu tô sabendo que os brasileiros que estão aí invadindo o mundão de meu Deus estão todos ligadinhos aqui na Jovem Pan News, um talk show da Antônia. Ó, que felicidade! E me deram a incumbência, gente, que eu diria que é a mais difícil de todas, de fazer o sofá mais eclético da história da humanidade. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu tô me superando, viu? Porque hoje temos Augusto Nunes. Vem pra cá, Augusto, maravilhoso. Meu amor. Cara. Eita, meu amor. Olha que honra entrevistar esse jornalista. E vou dizer uma coisa pra vocês também. Tem dias, tem semanas que a gente só descobre em cima da hora quem são os convidados. Pela correria, né? Afinal de contas, são 3. É difícil, né, Augusto? É difícil. Então eu devo, no final, quando eu chamar mais os 2 convidados, eu vou dizer aqui que eu tô numa roubada hoje. E meu próximo convidado, ele tá demais, viu, Augusto? Olha, ele tá demais. Olha, ele tá no Pânico, outra hora ele tá no Morning Show, outra hora ele tá no Pingo nos Is, outra hora ele tá em Dubai, outra hora ele tá em Belo Horizonte brigando lá na Câmara dos Vereadores. Vem pra cá, Nicolas Ferreira! Obrigada, meu amor. E olha, pra isso aqui não virar um direto ao ponto, eu dei uma mesclada. A mesclada é o seguinte, a gente precisa sempre trazer um artista, né? Não que vocês 2 também não sejam, porque a gente, né? Artista da vida, somos todos artistas. Mas esse tá fazendo sucesso no teatro com uma turnê, com um espetáculo chamado O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Vem pra cá, Matheus Carriere! Meu amor. Obrigada, viu, Matheus? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui nesse sofá eclético, como você falou. Esse sofá é eclético, viu? E olha, por que da roubada? Porque eu não tive tempo para estudar nenhum dos 2. Você conhece, ninguém me conhece também, tranquilo. Mas a gente queria fazer aquelas perguntas assim que ninguém fez. Eu não gosto, Augusto, quando eu não tenho aquelas perguntas que ninguém fez, Matheus. Mas acaba saindo naturalmente, né? O bate-papo, a gente um ajuda o outro aqui. É um bate-papo, sorte que eu tô entre amigos. É isso aí. Augusto, estão te explorando? Tutinha tá te explorando? O Candil tá te explorando? Um pouco. A gente tá acostumado já, né? Não vamos nos queixar de trabalho escravo, não chega tanto. É melhor trabalho escravo do que nada, né, Augusto? Claro. Nicolas, deu o que falar em Dubai, viu? Pois é, né? As fake news a todo vapor aí, né? Mas eu te vi lá com aquele negócio lá do Sheik, falei, Olha só. Mas tá namorando, gente. Pois tá namorando. Estamos off. Ô, Augusto, eu disse pra ele o seguinte. Falei, casa comigo. Espera só mais um pouquinho, passa mais 2, que tá muito novinho. Casar comigo. Ele falou, não. Resistiu, Augusto. Não sabe o que perdeu. Resistir, tem que ficar firme, né? Não? Matheus, que felicidade voltar ao teatro depois de 2 anos enclausurado, né? Nem fala. Desespero. Uma ansiedade muito grande, né? Um medo de nunca mais voltar àquilo que era antes, né? E no teatro aconteceram muitas iniciativas assim online, mas tudo que foi feito não era teatro. Até coisas legais aconteceram, né? Mas o teatro precisa do público, precisa da casa cheia, precisa daquele momento da troca, precisa do presencial, né? Uma palavra que tá na moda, né? Nós, atores, precisamos da cortina lá, da coxia, pra ficar olhando se tá cheio, se não tá, o que estão falando, aquele burburinho dá uma dor de barriga, Augusto. Verdade. Assistir teatro online não dá. Então, algumas coisas, é o que eu falei, algumas iniciativas foram até bem inteligentes, aconteceram. Sim. Mas aí entra naquele campo do audiovisual, né? Outra coisa, o teatro mesmo. E o teatro, desde a época da Grécia, já resistiu a guerras, várias, a muitas cataclismas, né? Que aconteceram, e o teatro sobreviveu. E por esse último mês de novembro, agora a gente percebeu que sobreviveu à pandemia. Graças a Deus, o Vendedor de Sonhos já tem passado por alguns lugares com casa lotada. Te falo de Recife, de Natal, que tem aquele Teatro Riachuelo com 1.500 lugares, maravilhoso. E a gente já conseguiu novamente, porque o Vendedor de Sonhos está desde 2018 em cartaz.
parou por causa da pandemia e vinha lotando. E você sabe como é difícil lotar teatro no Brasil, né? É quase impossível. Então a gente estava acertando a mão. E agora, esse mês de novembro, nos animou, porque a gente consegue novamente. Ribeirão Preto foi lotado. E agora, nesse final de semana, Paraná, Maringá, Londrina, Cascavel. E graças a Deus, com vendas antecipadas ótimas. Isso me deixa muito esperançoso que a gente vai ter um 2022 um pouquinho melhor. Que maravilha, que maravilha. Nada supera, né, o tete-a-tete, né? Não. O online pode ser até paliativo, ajudou, né, durante a pandemia, mas nada supera você tá ali no teatro, você não dá uma palestra e ver as pessoas, né? Exatamente. O Nicolas é de palco também, que você dá muita palestra, né, Nicolas? Tô dando uma palestra Eu fico nas igrejas. curioso ao lembrar que a TV Cultura exibia teatro pela televisão, né? Sim, sim. Televisão era sem plateia, né? Isso aí eu não lembro. Antunes Filho Sem comandava. plateia, Eu sei que exato. Não, grandes peças exibia. Era diferente, né? Era um jeito de trazer aquele mundo erudito e a TV Cultura sempre fez isso muito bem, né? Lembro que o Antunes Filho comandava isso, né? Mundialista. Tinha o teatro no rádio. Minha mãe contava que sentava Então, todo mundo pra ouvir o teatro no rádio, ficava imaginando como seriam as pessoas. Nicolas, a gente perdeu. Antigamente tinha muito a atividade do imaginário, né? E a gente acaba perdendo muito isso. A gente hoje tá tudo pronto. Você dá um jogo pro menino, já tá tudo pronto. Ele não precisa pensar no personagem, na roupa, no cenário. Antigamente, o nosso pátio, né? Eu brincava na rua, a gente formava o nosso cenário de brincar. Hoje, infelizmente, o nosso imaginário tá deixado de lado, porque já tá tudo pronto, né? Exatamente, exatamente. Tem coisas que não dá pra fazer sem plateia, né? Teatro é uma, futebol é outra. Futebol. Futebol sem plateia é outra coisa, né? Não existe, parece treino. Augusto, meu sonho é ter um programa com plateia. Claro. Né? fazer aqui. Vamos fazer ali, cabe Kwanzaa. Tutinha, tá ouvindo, Tutinha? Plateia, a gente quer plateia. Já vamos. Mas sempre cabe. Já O vamos. meu Cruzeiro só tá mal porque não teve torcida, tá vendo? A culpa é deles. Certeza. Se tivesse torcida, a gente não tava nessa. Viu, gente? Isso aqui é entretenimento, trazer. Então vamos falar de futebol aqui. Ai, que falei aqui antes, delícia. aqui, ó. Do nada eu tô numa balada com Antônio Fontinelli, Matheus e Augusto Pleno Nunes. sábado à noite, eu vi. Meu sonho é participar de uma mesa redonda, porque eu acho que, olha, com todo o respeito pelos meus amigos que fazem mesa redonda, eu não cobraria nada. Você fica falando, dando palpite, tal, você quer, jogou bem, tal, e aí pronto, Sobre trabalhou, futebol. vai pra casa. Olha, a crônica esportiva vai pegar seu depois desse comentário. Mas é eles verdade sabem, que é uma coisa que todo brasileiro faz no Claro, no dia a dia, no botequim, Claro, né? eu acho, eu ainda vou chegar lá. É uma resenha, é uma delícia, É uma né? delícia. E eles estão cobrando caro, será, Augusto, pra fazer a Eu mesa acho que redonda? sim, acho que sim, gente, merece. não. Tudo bem, por isso que eu tô, e que continuem ganhando bem, porque assim eu chego lá. Augusto, vamos falar de coisa chata. Vamos. STF, Augusto, faça aí um Olha, o breve STF relato disso tudo que está acontecendo Eu agora. disse no programa, repito aqui o seguinte, não é nenhum desafio, não estou com vontade de ser preso. Não, pelo amor de Não, Deus. mas o STF é a grande ameaça hoje à democracia brasileira. Isso foi confirmado pela declaração absolutamente insensata do Dias Toffoli em Lisboa, onde ele afirmou que o STF hoje é o poder moderador. O poder moderador que existiu no Império era o imperador. Na Constituição de 1824, decidiram que haveria 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o moderador. E o imperador acumulava o executivo e o moderador. E o moderador se intrometia em tudo. Podia demitir senadores, cassar o mandato, convocar uma constituinte, tudo. Ele agora está dizendo que o judiciário é o poder moderador. Então são 2 poderes, que existiram 4 no Império. Se você, com 3 poderes, dá 2 funções, que são divididas por 2 instituições, a um poder, você acaba com a igualdade dos poderes e acaba com a Constituição. Você tem a ditadura do judiciário, faz o que quer. E isso aí é anticonstitucional, porque a Constituição estabelece que os poderes são iguais e independentes entre si e devem agir de modo harmônico. Augusto, a impressão minha, a gente nunca viveu isso. Eu nunca vi. Olha, Antônio... Tem um culpado? Olha, acho que é a composição do atual Supremo.
Você tem um juiz, são 10 no momento, um juiz de carreira, que é o Luiz Fux, e 9 advogados. O advogado, por definição, ele tem lado. Ele sempre, fora do Supremo, eles defendem uma causa. E depende de quem contrata primeiro. Podem ser auxiliares de acusação ou participar da defesa, se encarregar da defesa do réu. Lá, eles têm um lado. E eles só jogam por um lado. Todas as decisões são contra o Poder Executivo. Eles não gostam do presidente da República. Agora, veja bem, eles já tomaram 124 decisões em um ano, todas contrárias ao Poder Executivo. E eles não podem, por exemplo, proibir que o Legislativo, que é o encarregado de fazer as leis, aprove uma lei que é contestada e derrubada pelo voto de uma ministra. Essa lei não vale. Você pega a origem dos nomes. O Legislativo legisla, o Executivo executa e o Judiciário julga. Eles não podem criar leis. E estão criando. Mas não há nada que alguém possa fazer. O parlamento, ninguém pode fazer nada. O Senado não faz. Por que o Senado não faz? Porque a maioria deles sabe que pode ser julgada a qualquer momento. Eles têm processos pelo Supremo. Pois é. Tem medo de virar réus. No programa passado eu falei e vou repetir. Eu acho que o único jeito da gente minimizar essa bagunça é limpando aquele Senado. E agora tá faltando poucos meses para isso. Olha, com certeza, né? O meu conterrâneo, né, que é o presidente agora, né, do Senado, veja bem, infelizmente está sentado e contra os anseios, né? O Supremo está com 10 componentes, né? O presidente indicou em julho um nome. Não há nenhuma contestação aí quanto às duas exigências da Constituição. Ele tem notório saber jurídico e ilibada reputação. A relutância é indicação do presidente. Indicação do presidente. Ele encaminhou para o Senado e está na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da comissão decide a pauta, o que vai ser votado. E ele está bravo com o Bolsonaro, porque ele atribui ao Bolsonaro a derrota do irmão, que foi candidato a prefeito de Macapá, e a perda do direito de distribuir uma verba gorda, federal, que o Alcolumbre tinha e não tem mais. Por esses dois motivos, ele não vota. O país que se lasca. Agora, como é que pode? O presidente do Senado tinha que imediatamente falar, então passa direto para o plenário e ponto final. Resolva. Eu sugeri que se trancasse o Alcolumbre na sala dele e vota. Só trocou uma letra, tá, gente? Mas olha, não sei se ele merece, qual dessas coisas ele merece, sala ou cela. Agora, não pode ficar assim, 4 meses esperando, é humilhante. Para o indicado, para o Supremo, para o Senado, sobretudo para o Senado. Então, como é que pode? Quer dizer, tem poderes imperiais, como os ministros do Supremo, eles decidem. Não, isso aqui não vale. Se metem em demarcação de terras indígenas. E tudo. Ensino, saúde, tudo. Eu li uma coisa aqui. O Fachin suspende lei que proíbe linguagem neutra em escolas. Mas, gente... Pronto. Eles são chamados de ministre a partir dessa lei, né? Ministre Fachin, ministre. Não faça isso. Supremo Tribunal Federal. Olha só. Supremo. A Dilma não faça isso com a sociedade. Antônia, a Dilma Rousseff passou 5 anos querendo ser chamada de presidenta. Agora, se essa linguagem de gênero for aprovada, ela volta a ser presidente. Presidente. Então ela não sabe, não declarou ainda se é contra ou a favor essa lei. Ô, Nicolas, hoje era pro Daniel Silveira estar nesse sofá. Estávamos falando, né, com a assessoria dele no domingo e no meio dessa conversa, que já estava acertando para vir, no domingo acabamos de falar, ok, tudo bem, vamos. A assessoria mandou, olha o que acabamos de receber. E pleno domingo à noite, proibição dele dar entrevista. Qual dos dois querem falar disso aí? É Nicolas ou Augusto?
Posso ir? Por favor, Obrigado, Nicolas. A nossa democracia ela é um falso Deus, né, Antônia? A gente se sente, digamos assim, como se a Constituição, de fato, que deveria valer, né? Você olha, o parlamentar, ele tem imunidade, né, parlamentar, ou seja, ele pode falar o que quiser a respeito do seu voto, a respeito da sua opinião, só que, infelizmente, isso não vale aqui no Brasil. A nossa própria Constituição, acredito que ela seja muito garantista. Tem um livro que chama Notáveis Erros dos Notáveis, que fala o quanto, né, a nossa Constituição ela garante direito à moradia, direito à saúde, direito, né, a todas as questões básicas. Contudo, quando você vai requerer isso, quem que você recorre? Inclusive no âmbito da justiça, né, fazer o que é justo. Então, Daniel Silveira, por exemplo, foi uma vítima que pegaram para Cristo para poder dizer, olha, se mais alguém ousar falar contra o nosso semideus, é isso que vai acontecer com vocês. Então, o Supremo Tribunal Federal, além de usurpar de todas as suas competências jurisdicionais, eles também fazem com que colocam todo um exemplo, né, para que, olha, se alguém fizer igual o Daniel Silveira, também vai pagar. É um absurdo, de fato, o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Não há nenhuma anomalia jurídica maior do que aconteceu. Quem sabe um pouco de direito, algum mestre, é inegável o quanto que eles realmente deturparam por completo ali a Constituição. Matheus, você acompanha a política? Acompanho um pouco, né? E evito falar, né? Principalmente porque no Instagram eu percebi rapidamente o quanto isso pode polarizar para um lado, para o outro, e percebi que isso não é legal. Para um artista não é legal, né? Claro que a gente tem as nossas posições, tem as nossas opiniões, né? Principalmente com relação às causas humanitárias e ao que a gente acha justo, e é o básico que todo mundo acha. Alguma noção de certo e errado a gente sempre tem. Agora, aquela polarização da direita e esquerda, aquela coisa que é só um lado ou só o outro, isso eu procuro evitar, e nas minhas redes eu evito falar o máximo sobre política por causa disso, porque prejudica o meu trabalho, prejudica o meu público, né? E eu não e a minha visão de mundo não é nem ao lado e nem o outro, sim, né? E então mas eu acompanho e fico muito preocupado, porque tenho filhos, né? Porque quero um país melhor para eles. Esse é o meu único objetivo aqui também, quando eu me meto enrascada por causa de política. E tento conversar com eles sobre tudo isso que está acontecendo, né? Sobre tudo que envolve a vida deles com relação ao que eles podem fazer para melhorar tudo isso. Primeiro em casa, né? Depois na escola e na sua vida social, para ver se tornam seres humanos melhores e quem sabe um dia, né, possam estar numa situação de comando dessa. Mas como ouvindo vocês falarem, né? O STF está contaminado. Quem pode limpar tudo isso? O Senado. O Senado está contaminado. Então, como vai começar? A Câmara está contaminada. Está tudo contaminado. Da onde que vai começar tudo isso, né? Eu, como ator, já tive algumas propostas para entrar na política, né? E propostas totalmente daquele jeito escuso, decorosas, né? Não, olha, mas você se elege facilmente. É sempre a mesma história. Meu Deus do céu, não quero entrar por aí, né? Alguns amigos atores já conversei. E aí, deputado, como é que estar lá agora, né? Olha, e me contou histórias assim que eu acho complicadíssimo. Falei, meu Deus, eu não quero participar disso. Caos. Por onde a gente começa a limpar tudo isso, né? Com a juventude. Né? Esse pessoal que entra na política é doido. Esse pessoal... eu acho legal a juventude começar a atuar, né? Sim. E começar a perceber que pode atuar. Minha filha vai fazer 16 anos. Então, olha, já comecei a conversar com ela. O ano que vem você vai votar. Sim. Não tem outra saída, né? não. Não tem outro jeito. Então, você já está se preocupando, né? Isso. Você vai votar porque é opcional ainda, né? Não, eu vou votar, pai. Então, já começa a perceber, começa a ler um pouquinho mais, sai um pouquinho do seu mundo, né, de celular e de TikTok, disso e daquilo, enfim, começa a se preocupar com os lados, quem você vai votar, o que realmente essa pessoa pode fazer por você, ou pela gente, ou pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Agora, alguns princípios aí irrevogáveis têm de ser restabelecidos. Por exemplo, o convívio dos contrários, que é inerente
existe a democracia. Sim. Para mim, eu sou filho de político. Eu nasci num palanque. Meu pai foi prefeito 4 vezes de Taquaritinga, meu irmão foi prefeito. E eu gosto de acompanhar a política, mas não faço política partidária, nunca me interessou. Então eu vejo o seguinte, é possível primeiro ser honesto. Os políticos com os quais eu convivi no interior eram honestos. Até porque as mulheres fiscalizavam. A mulher do político era um problema para o político que queria ser malandro. Tá aí a solução aí, ó. Mas olha aí, uma mulher lá no STF. Agora você tem a mulher como sócia do bandido. Ah, mas aí se a gente... E não dá. pra gente Você já é honesto. era assim, lá em Taquaritinga. Tem que arrumar um... Você, era a opção política era exatamente igual à opção pelo futebol, pelo time. O gente era corintiano, outro palmeirense, a gente brigava na hora do jogo tal, e ponto final. Os filhos dos adversários do meu pai eram meus amigos, frequentavam a minha casa. Agora, esse pessoal aí que se intitula de esquerda e democrata, Sim. eles proíbem que você divirja. E eu tenho só uma opinião contrária. E acho muito bom que eles exponham a opinião deles. Mas eu também tenho a minha. Não é assim que eles agem. Então, você tem jornalistas a favor de decisões que disfarçam, camuflam a censura. Nunca vi isso. E você tem um silêncio sobre o caso do Daniel Silveira que é criminoso. Eu também convidei o Daniel Silveira. Ele queria vir direto ao ponto. Não pôde. Então, eu estou tentando até agora achar um advogado que apoie a prisão dele e trazer. 2, já convidei, são contra. Não consigo achar um advogado que defenda. E você não vê esse pessoal protestando. Não. A OAB, nada assim. Essa prisão, ela é uma prisão política. Tá? Não pode, como você lembrou, não pode se condenar ninguém. Você enquadra nos crimes de injúria, calúnia e difamação que não prevêem prisão, e sim multa. Se alguém disser alguma coisa que você considera ofensiva, você denuncia, entra com ação, tem o devido processo legal e alguém condena. Agora, você condenar por razões subjetivas, assim, ó, ele ofendeu o Supremo, então vai preso. Um deputado que tem imunidade parlamentar, isso é prisão política. E aí eu me lembro do que diz o ex-presidente da Costa Rica, que foi prêmio Nobel da Paz, o nome dele, me lembro já, ele dizia o seguinte, Oscar Arias, se existe preso político, não é democracia. Sim. Se é democracia, não pode haver preso político. Nós já temos 2, Roberto Jefferson e ele. Não importa, eu discordo do que falou o deputado, discordo do que falou o Jefferson, mas eu defendo o direito de expressão. Defender o direito de expressão é defender o direito de expressão dos outros, não o seu só. É você que quer falar e o outro não pode? Não. Todo mundo fala e ninguém pode ser preso por palavras, opiniões e votos, como você lembrou. Eu sou bem a favor pode até parecer o contrário, mas sou muito a favor do diálogo, sabe, o Augusto. Então, assim, eu acho que os dois erraram. Obviamente que não dá pra medir, né? Processo. Não dá pra medir, exatamente. Mas, por exemplo, eu sou contra quem acha, porque eu tenho imunidade parlamentar, então eu vou dizer que o ministro da Justiça é vagabundo, é moleque, é bandido, é ladrão, é gay, é sei lá o quê. Eu sou contra. Tem que ser processado. Então, mas eu sou contra, sabe? Porque eu acho que aí perde chamar o presidente de genocida. Exato, tudo isso. Genocida é assassino. Exatamente, tudo isso, eu sou contra. Mas aí também chegar, né, ao ponto que chegou, por exemplo, o Alan sendo procurado pela Interpol. Procurado não, teve sei lá, acho que fizeram um pedido. E a extradição. Sabe, Interpol é um criminoso de altíssima periculosidade. E sabe o que aconteceu, Antônia? O Tratado de Extradição do Brasil com os Estados Unidos prevê que alguém é extraditado quando ele comete um crime reconhecido como crime nos 2 países. Os americanos já avisaram que o que ele disse está perfeitamente enquadrado, protegido pelo direito de liberdade de expressão. Ou seja, não vão extraditar. Então não haverá extradição.
não é crime. Agora, meu Deus, você não pode... Você fala alguma coisa indevida, o Código Penal prevê injúria, calúnia e difamação. Agora, você pode ofender o Supremo, não pode ofender o Supremo, mas você pode dizer que um deputado é vagabundo. Ofender o presidente. E ofender o presidente. Eu, por exemplo, fui condenada criminalmente, multada 2 vezes, uma delas R$60 mil, a outra R$123 mil, e essa multa de R$123 mil e a condenação veio porque eu disse que o Felipe Neto é um merda. Um merda. O Felipe Neto diz que a juíza me condenou e me multou em R$126 mil. Olha o tamanho da multa. E ele falou coisas arbitrárias a respeito do presidente da Funarte. Funarte. Foi condenado, multado em R$8 mil. Ele diz que o presidente é genocida e várias coisas terríveis sobre todo mundo. E lembrando, para adolescentes, muitas crianças, né? Que ainda não tem uma formação de caráter ainda para poder fazer um filtro. Agora, o que a gente precisa, acredito que ficar mais atento é com a supressão da liberdade e principalmente só de um lado. Friedrich Hayek fala que a nossa liberdade, ela não é retirada na totalidade, ela enfatiza, né? Como alguém corta um salame. Ou seja, já estamos vendo já a censura nas redes sociais só de um lado. Quem tá vendo aí pode tentar me procurar no Instagram, Nicolas Ferreira DM. Ninguém acha. Não aparece, só se colocar tudo. As publicações, eles restringem, né, o alcance, mas eu nunca vi isso acontecendo com, sei lá, um artista de esquerda. E é manual, já soube que é manual, tá? Não vem do Instagram dos Estados Unidos. Eu nunca vi isso sendo feito com uma instituição jornalística, né, um Twitter, por exemplo. A verificação nesses canais, para quem é de direita, é super difícil. Tem pessoas que têm 1000 seguidores no Twitter e tem um selo de verificação e podem falar o que quiser, né? Quando eu vi o próprio presidente dos Estados Unidos, que sai uma das pessoas mais poderosas do mundo, perderem o seu Twitter, eu falei, agora quem sou eu na fila desse pão? Agora estamos lascados. Né? Agora eu tô lascado, né? Esse pessoal precisa reler uma frase que é muito conhecida, eu não me lembro agora o nome do pensador protestante que fez, mas é aquela clássica definindo o nazismo, né? Eles vieram buscar os comunistas e eu não protestei porque eu não era comunista. Eles vieram buscar os judeus e eu não disse nada porque não era judeu. Calamos. Aí eles vieram o meu vizinho que era isso, e no fim e aí eles vieram me buscar e não havia mais ninguém para protestar. Então esses jornalistas que estão concordando com a censura não percebem que nessa escalada eles entrarão na fila. Eles serão a vítima, eles estão cavando a própria cova. Não, e o próprio Lula avisou, se eu for eleito, eu vou dar um jeito neles. E falou bem claro. Principalmente, né? Com relação aos cristãos, né? Porque no Brasil é tanta coisa que acontece que no Brasil você não morre de tédio. Você não morre de tédio. E o Lula diz o seguinte, olha, inclusive quando eu ganhar, eu vou colocar os padres e os pastores nos seus devidos lugares. Porque eles não podem ficar apoiando um genocida. Ele falou tem vídeo. Que é o controle social da mídia. Controle social da mídia é o codinome da censura. A regulamentação da mídia estava no plano de governo do PT em 2018. É só você ler lá, né? Regulamentação da mídia. Então não é nada mais maquiado. Eles falam de forma bastante aberta com relação a isso. E ainda tem muita gente que fecha os olhos, né? Aí a gente assistia coisas engraçadas. Imagina o programa da Antônia, aqui tem alguém que fala, isso pode, isso não pode. Vai ficar alguém lá, tá só... Esse cara aí vai... Esse cara não vai se dar bem no emprego. Daqui a pouco vai ter um emprego, né? De filtrador de conteúdo. Não, Matheus, uns 2 meses atrás, graças a Deus, Augusto, minha mãe me ensinou uma coisa: faça amigos. Mais vale amigo na praça que dinheiro na caixa. Eu não diria que todas as pessoas são amigos, mas temos uma relação bacana. Alguns eu diria até que são amigos, sim. Resumo da ópera. Estava para ser votado no Senado que opinião viraria crime, né? A lei da opinião. Eu me desesperei. Eu liguei para uns 8 senadores. Você ia passar a maior parte. Eu falei, pelo amor de Deus, e agora tem um trabalho aí para mim de recepcionista, alguma coisa, porque eu tô ferrada. E aí, desses 8, 5 me responderam na mesma tarde. Aí, voltando para os partidos que me chamam para vir, né, como candidata. Será que eu teria acesso a esses senadores? Eles iriam me responder e me dar toda uma atenção? Não, eu seria só apenas mais uma deles e não iria ter essa atenção. Então, para dizer que eu acho que aqui fora eu faço sem dúvida, um trabalho melhor, né? Eu acho que eu ajudo melhor o país. É da minha forma sertaneja de falar, mas eu acho que eu chego aonde, né? Eu acho que minha voz atinge. Mas por que eu estava falando isso?
Eu esqueci. Porque a censura pode chegar Falando a qualquer da momento. Exatamente. E eu fiquei muito apavorada. Eu falei, se a opinião virar crime, o que eu faço agora? Eu vou chamar a Palmeirinha para fazer receita de bolo. Engraçado e o filme, que... e o cinema, e o teatro, como é que faz? Não lascou. Das pessoas que falam que a população carcerária no Brasil é gigantesca, já que não cabe mais preso, pessoas que cometem latrocínio, né, roubo seguido de morte, Sim. pessoas que são estupradores, para essas pessoas não tem mais cadeia, né? Agora, pra gente que emite opinião, a gente vai colocar esse tanto de gente aonde na cadeia? Você percebe que é uma coisa. Bom, se fizerem um cadeião só pra gente, pros amigos, eu vou adorar passar os dias lá um com menino você. lá que matou e roubou porque ele tem 16 anos, né? Com 16 anos ele já consegue votar no presidente da República, decidir o futuro do país, mas ele não pode ser responsável pelos seus próprios atos. Agora, a gente, né, que emite uma opinião, aí você merece uma cadeia, aí você tem que estar na cadeia, né? É absurdo. Eu tenho horror à chamada decisão monocrática. Um homem ou uma mulher toma uma decisão que muda o destino do país. Então são pessoas que só têm certezas e eu não confio em quem só tem certezas. Não eu sou um homem com dúvidas. Sim. Com dúvida, eu penso. Agora vai lá, tudo é monocrático e você viveu essa situação. A André Silveira recorreu para ser liberado para entrevista. Recorreu, sabe para quem? Para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, então, é o carcereiro, é o que julga, é o que acusa, é a vítima e também ele julga recurso. Recurso contra a decisão dele próprio, ele não vai atender. E Augusto, for pra então é uma coisa kafkiana, né? Divinas, né? Tanto quando a gente fala que eles se sentem semideus, é porque de fato eles possuem virtudes que é divina, ou seja, ele mesmo julga, ele é a vítima, ele consegue ser todos e está em todos os lugares. Né? Virtudes divinas. Ministro, o senhor já provou que o senhor é muito poderoso. Todo mundo já tem a certeza do seu poder. Pega leve com a gente. Nós brasileiros estamos sofrendo tanto com suas decisões, ministro. Meu sonho dá um jeito nisso, Antônio. Meu sonho é entrevistar o ministro. Ô, ministro, olha, mas eu utopia querer entrevistar o Alexandre de Moraes. Ô, ministro, olha, se vai chegar no senhor, ministro, dê uma entrevista pra mim, pra eu entender o que tá acontecendo, ministro. Vocês sabiam que aumentaram meia hora do meu programa, Augusto? Sucesso, né? Olha! Sucesso é assim mesmo. É assim mesmo. Fiquei feliz. Eu já fiquei de passar aí na direção pra tomar um café pra gente falar de aumento também, né? Melhora mais de trabalho. Aumenta o horário, aumenta o salário. Olha, Carolina, estão muito lhe elogiando. Você tá namorando? Eu recebo uns direct, o povo perguntando se você tá namorando, Carolina. Ô, Augusto, você já teve uma fase noveleiro? Nicolas, eu acho que não pegou mais a fase das novelas boas. Mas você pegou? Eu gosto muito. O horário me atrapalha um pouco, mas eu acho que a novela é a mais elaborada forma de expressão. Na verdade, nessa era. Agora eu não sei, eu não tenho acompanhado, mas quando eu vi aquelas novelas, tô viajando pela Alemanha e vejo, né, a Sônia Braga falando em alemão. Né? Aí eu acho que da mesma forma que o documentário é perfeito, quando feito pelos Estados Unidos, pelos americanos, sim, eu acho que a novela brasileira atingiu um nível de qualidade que nenhum outro país conseguiu ter. Sim, não, isso sem dúvida. Augusto, eu viajei, Matheus, quase não exagero, mas viajei muito com o Marcos Paulo. Onde a gente chegava, era na Grécia, era na Itália, era em Portugal. Imagina. Então, era um Deus nos acuda em Portugal. Eu não ficava atrás, porque também na época a Record era sempre foi muito forte Portugal, né? E eu acho que eu fiz as melhores coisas na Record. E o Marcos era tudo que era lugar. Na Grécia, uma lojinha de maquiagem, né? A mulher veio, eu falei, gente, ok. Mundo inteiro, as novelas já bombaram muito. Esse aqui foi um grande, ainda é um galã, né? Um homem lindo. Claro. Mas esse aqui bombava nas novelas. Matheus, sente muita falta da dramaturgia de antigamente? E eu percebo isso assistindo a reprise da novela Amor com Amor se Paga agora, que tá passando no bendito canal Viva, que eu adoro. E começou a passar uma novela que a gente fez em 84, foi a minha primeira novela na Globo, eu tinha 17 anos, e tá reprisando agora. E a gente vê... Você ganhou quanto? R$200? Pagar R$200 pela minha malhação? Meu pai me perguntou isso, falou, Matheus, então a Globo vai te pagar uma graninha e tal, a mais. Falei, pai, a Globo é muito correta com relação a isso, mas o meu salário na época era muito baixo, era a minha primeira novela
na Globo, estava chegando no Rio de Janeiro, saindo de São Paulo. Mas é legal perceber como as tramas eram mais inocentes. Inocentes, né? bem E como era amarrado. gostoso de acompanhar, mesmo assim, dessa forma, né? E dá muita saudade das pessoas que se foram, Sim. porque a gente vê uma novela dessa... Dolabella, Ioná Magalhães, ator, né? Fernando Torres, Wanda Cosmos. Tarcísio Meira, atores Marcos, daquela, Eva Vilma. de uma estirpe Muita assim, gente. que não existe Você tinha a elite mais, do eu acho. teatro. Elite até, né? do E quando teatro. você tem a elite do teatro, você tem o que há de melhor. Né? Dá muita saudade dessas pessoas que, como eu... É engraçado, vocês estavam falando de censura no bloco anterior, né? Eu comecei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, então eu peguei muito essa época da censura. Me lembro de estrear Pluft, o Fantasminha, e a gente teve que fazer, antes da nossa estreia, a apresentação para o censor. Então ia lá um censor, um rapaz da censura, um senhor sentava lá com a pastinha na mão, fazendo anotações. Olha! E a peça não estreava se não tivesse o aval daquele senhor da censura no Pluft, o Fantasminha. Meu Deus! E, Misericórdia, e a gente com medo, será que vai passar ou não? A gente ficar naquele terror. Vamos ser presos. Eu, criança, já sentia isso. Lembro de gravar novelas na extinta TV Tupi, e tinha uma pressa de gravação, porque o capítulo tinha que ser enviado para censura e depois voltar. Então, não, tem que terminar, tem que gravar hoje esse capítulo, não sei o quê, porque... Mas calma, não, mas tem que mandar para censura. Eu lembro dessa correria, às vezes, em alguns momentos, nas gravações, porque tinha que mandar, e o capítulo, às vezes, voltava cheio de cortes, né? Então era muito ruim essa sensação que você dependia muito desses senhores, né? Esse trabalho devia ser muito bem remunerado. E houve uma novela do Dias Gomes que Fox foi... Santeiro. Exatamente. Fox que foi Santeiro, que depois de censurada alguns por anos, inteiro. né? Depois de alguns anos. Tinha chamada no ar e tudo, e não foi ao ar, Rock Santeiro. Augusto, quando Regina Duarte aceitou a pasta da cultura, todo mundo se calou. Os amigos ficaram quietinhos para não magoá-la. Os outros, né, rechaçando porque era a indicação do presidente Bolsonaro. E sabendo a posição dela. Eu desbravejei. Não, Regina, não. Eu falei isso na mesa do Flávio Bolsonaro lá no Senado. Antes da Regina ser indicada, eu falei, não façam isso com a Regina. Pelo amor de Deus. Não vai dar certo. E fui e declarei. Eu falei, não vai, não é pra ela, não vai conseguir. É uma pasta técnica, é uma pasta muito problemática. A Regina é lúdica. Vocês viram no discurso de posse dela. A Regina tava ali fazendo teatro. Aí você via a cara das pessoas olhando, tipo assim, que diabo a Regina tá falando? É uma pessoa íntegra, né? Regina falando do pum do palhaço, sabe? E as pessoas já rechaçando ali, Augusto. Eu me enganei, confesso que eu me enganei, porque eu achei que o pessoal da cultura ia receber bem uma grande atriz. Mas não, eles não dão trégua. Já começa o tiroteio. Não dão. No primeiro dia. E a censura, só completando o negócio da censura, eu peguei a censura à imprensa, né? Aí você faz uma reportagem, o sujeito da Veja aparecia e fazer aquele X. Aí você, num primeiro momento, você fala, não, vou encarar essa briga. E escreve outra reportagem, dia seguinte, que é censurada. No terceiro dia, você já começa a ser vencido pelo cansaço e pela certeza de que não será publicada. Então a censura é castradora mesmo. Você desiste. Não adianta. Você escreve. Então você começa a escrever coisas que serão publicadas. Isso aí para quem viveu, é intolerável. Os jornalistas de hoje, talvez pela idade, nem imaginam como é e defendem a censura com outro nome, que é esse controle social da mídia. É censura, não adianta. E você não pode censurar algum texto, porque isso cabe ao leitor. O leitor gosta ou não gosta, o leitor deixa de ler. Agora você atribuir essa atividade a uma pessoa não faz sentido. Aliás, o censor da Veja, ele mandou um recado para o diretor que era engraçado. Ele disse que gostaria de ser tratado como todos
os jornalistas em cargo de chefia e receber o cafezinho na sala dele. E o pedido foi negado. Ele queria que você aceita. Devia ter privilégio. Maravilhoso. Ô, Nicolas, por que você causou tanto tumulto nessa ida para Dubai? O que você aprendeu lá? O que você viu lá? Por que Danilo... que ele aprontou? E o que você aprontou? E o que Danilo Gentili... Por que te chamou de vagabundo, gente? A mentira, ela corre solta, né? Mas graças a Deus, a verdade, ela consegue convencer muito mais, né? Aquilo que está em si mesmo. Então eu fui para Dubai, o presidente me convidou, e no convite oficial estava, olha, sem ônus, ou seja, ele mesmo vai custear a sua própria ida. Só que eu recebi o convite da maior autoridade do país, né? O mínimo de respeito que você pode fazer. Bem convidar. Fui. E nisso está inclusive acontecendo lá em Dubai, a Expo Dubai, que é a maior exposição empresarial do mundo, e tem vários pavilhões, inclusive o do Brasil tá lá, e gerou destaque o de Minas Gerais. Então eu falei, poxa, eu quero aprender. E no meu vídeo eu deixei claro, eu estou indo lá para aprender. Eu sou um vereador, faço parte da Comissão de Assuntos Internacionais de Belo Horizonte, então vim aqui para aprender. E no primeiro vídeo que eu postei, falei, olha, estou aqui sem recursos públicos. Vim aqui com os recursos próprios, que eu acredito que eu tenho que dar exemplo. Pronto, morreu. Então eles já sabiam de tudo isso, né? Então eles já sabiam que eu não tinha ido com o avião do presidente, sabiam que eu não tinha tomado vacina para ir para Dubai, porque nem precisa, e mesmo assim todos essas fake news foram divulgadas e compartilhadas por eles. Então, por exemplo, o meu time é o Cruzeiro, e eu encontrei lá um árabe, expliquei para ele, olha, o pessoal fala que Sheik tem dinheiro e tal, rola de eu te perguntar se você vai comprar o Cruzeiro, e você fala que sim, aí ele topou. Aí ele topou. Não, era um cara qualquer na rua, ele só tava vestido, era um Sheik qualquer, pô. Aí eu falei, o brasileiro vai entender a zoeira. Chega pra ele, sou de Wanna Buy Cruzeiro. Ele eu vamos, cabuloso. Que bom, então vai levantar meu time. Postei, você acredita que saiu nos jornais assim, vereador bolsonarista tenta dar golpe em árabe. Eu não consigo nem descrever o quanto que isso é bizarro. Bolsonarista virou adjetivo. Né? Exatamente. Mas nunca o da esquerda é colocado, né? Vereador lulista. Isso não acontece. Então, assim, nesse momento eu falei, cara, impressionante. Dando golpe eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Poderia estar lá pra fora imitando uma foca. Poderia estar lá fora, né? Fazendo tatuagem lá em locais. Atormentando os pais portugueses, exato, que as crianças não querem mais falar a língua do poderia ter ido pra qualquer lugar, Antônio. Poderia ter ido pra Argentina, Estados Unidos, qualquer lugar. Mas eu falei, olha, tô indo pra lá e juntou as duas coisas. O presidente Bolsonaro me fez um convite, eu aceitei, já queria ir pra lá, então casou. Poderia ter ido pro Rio, pra praia comigo. Poderia ter ido lá pro Rio. Poderia ter ido lá pro Rio, entendeu? Só que é impressionante. Então, assim, houve um surto coletivo de inveja. O Danilo, inclusive, que eu tenho um equilíbrio de separar a capacidade técnica das pessoas com, infelizmente, posicionamentos que eu discordo. Então, tem vários artistas que não é porque ele tem uma autoridade musical que ele tem uma autoridade política. O problema é que as pessoas, elas juntam isso, né? O cara, ele é um ótimo musicista e ele começa a falar de política, não é porque ele tem autoridade nenhum que é equivalente aqui pra falar sobre política. Não. Só que eu sei diferenciar isso. Eu fiquei assim, não assustado, porque a trupe deles já tá fazendo isso comigo já há bastante tempo. Então eles não conseguem, sabe, falar nada contra mim, contra o meu trabalho lá em Belo Horizonte. E eles ficam colocando como se, assim, eu fosse um advogado do Bolsonaro. E eu não sou. Isso aí no Twitter, essas coisas? Twitter, essas coisas? Tá aí Folha de São Paulo. Lugar no Porque o Twitter é o seguinte, a Ana Paula Henkel, ela tem uma definição perfeita pro Twitter. É a cracolândia da internet. Mas não, é o esgotosfera. Aqueles zumbis que vão passando. Às vezes eu vou lá, dou um tiro e saio correndo. Isso mesmo. Aquele que tá chegando, dá um bicudo e vai embora. Eu gosto de provocar. Agora, aí que tá. Eles estão desconectados da realidade. Bom, o Brasil inventou o humorista mal-humorado, né? Exatamente. O humorista que não gosta de piada. Todos que a maioria dos humoristas, no geral, não sei, mas brasileiro eu conheço alguns deles que são bem mal-humorados. Bem mal-humorados. Eles não fizeram tanta piada que virou a própria. Bem mal-humorados. É que é o seguinte, eles estão desconectados da realidade brasileira. Eu viajo muito para palestras, esses eventos e tal, e vejo como é que eles tratam. A mim, por exemplo, trato com muito carinho. Nunca fui insultado na rua, não. E ando de metrô, passando pela rua, caminho, tal, à vontade. Nunca tive segurança, nunca terei, nunca mudei o trajeto para minha casa. Esse Brasil profundo tanto está incomodado com essa turma que é só ver a tiragem dos jornais hoje. Sim. E ver a reação à TV Jovem Pan.
Sim. É um negócio espantoso, porque enquanto no mundo inteiro você tem TVs à procura de público, aqui havia um público à procura de uma TV. É verdade, é verdade. Nós estamos nela. Estamos nela. Vamos falar muito disso, senão o outro lá não aumenta depois nossos salários. Não, então vamos falar bem, depois a gente vai para a sala dele. Exatamente. Estrategista. Vamos juntos. Vamos juntos, invadir todo mundo. O que você trouxe de mais, assim, que você acha que pode empregar de imediato aqui, dentro do que você aprendeu lá? Eu encontrei com o presidente da Câmara de Comércio Brasil e Iraque e ele me passou um projeto de urbanização de favelas. Não foi falar do Cruzeiro com ele. Não fui falar de Cruzeiro. Com esse mesmo ele não falou, né? Pra quem não sabe, eu nasci lá em Belo Horizonte, na favela Cabana do Pai Tomás. Então, minha igreja lá, eu jogo bola ainda. Então, assim, minha realidade, eu conheço a realidade do Brasil mesmo, que a pessoa que não tem uma educação, não sabe ler, não sabe escrever e sobrevive, né? A pandemia, principalmente, foi assim, um momento de tanta hipocrisia, porque as pessoas estavam tão distantes da realidade, que enquanto artistas estavam falando, olha, seja criativo na sua janta, né? Aprenda francês, e o pessoal morrendo de fome. Sim. Então, eu tirei esse projeto, que é a urbanização das favelas, vou tentar implementar, vou pegar ele direitinho, obviamente que isso tem que passar pelo executivo. O prefeito de Belo Horizonte não é um cara que eu me dou tão bem, então eu vou tentar, acima de tudo, levar isso para Belo Horizonte. Agora, o aprendizado de você estar no meio de grandes cara que empresários... Você se dá muito bem, eu acho que ele vai te receber muito bem. Pois eu acho que vai ser super bom, né? Eu e o Gargamel lá. Agora, o aprendizado de estar no meio, né, de pessoas da FIENG, o governador Zema estava lá, o presidente Bolsonaro agradeceu muito ele, está fazendo um ótimo trabalho em Minas, de estar com o pessoal ali do Conselho Nacional de Indústrias, da Fiesp também, é um aprendizado que assim, poxa, eu tenho 25 anos, então eu quero aprender com os melhores, pessoas que são a locomotiva do Brasil, né? Pessoas ali que realmente geram emprego e renda para o nosso país. Então, tá nesse meio molhado de oportunidades, eu conheci tanta gente, sabe, que eu vou conversar, que eu vou, o presidente da Codemig, por exemplo, que eu vou conversar e trazer experimentos, e ainda assim tem pessoas que acham isso errado. E é impressionante, né? Que eu poderia estar fazendo triste. Qualquer outra coisa, Antônio. Eu poderia, não que seja errado, um jovem que queira estar aí na balada, pegando um monte de gente, vivendo a vida só no final de semana, tudo bem, cada um faz as suas escolhas. Mas eu escolhi algo diferente, e mesmo assim, esse cara não é valorizado. Entendeu? Não é desanimador porque eu sei meu objetivo. E eu sei aquele que me trouxe aqui. Mas talvez para quem não tem essa base mais sólida, é desanimador crescer no Brasil. De verdade. Augusto, você acha que essa parceria com o Oriente lá, o Bolsonaro e os árabes receberam ele com tanto carinho que a gente não vê em lugar nenhum? Acho muito bom isso aí. Tem de procurar esses lugares. Tem de conhecer os lugares. Eu ainda não conheço esses lugares. Gostaria muito de conhecer. Augusto, eu mandei no aberto do presidente, no Instagram, eu falei, traz um árabe pra mim. Eu nem sei se ele... Traz um árabe não, traz um sheik. Eu falei, traz um árabe não, porque aquele árabe que ele encontrou na rua. Não, eu falei, presidente, traz um sheik pra mim. Eu nem sei se ele viu. Tá, não pode. E ele 2 horas mostrando o quarto. Eu falei, para de mostrar o quarto que a primeira dama quer dormir, criatura. Olha só o que é. Olha só, Antônia, olha o tratamento da imprensa e o que é fake news. Sim. O Bolsonaro foi recebido muito bem pelos anfitriões. Eles pagaram as diárias dos hotéis. Então ele dizia que ele está recorrendo ao 0800. Não pagou nada. E está criticado, sim. O Brasil está isolado, etc, etc. O Lula... Paralelo a isso, o Macron recebe... O Lula foi fazer uma viagem que eu não sei quem é que está pagando, sai do nosso bolso. É do nosso, óbvio. Ele conversou com anônimos, só o Macron, porque o Macron ainda está bravo com o Bolsonaro, porque ele constatou lá... Ele que é o nosso nióbio. Que a mulher do Macron não é exatamente a Carla Bruni. O Bolsonaro não devia ter feito isso. Não devia. Não devia, mas fez. Ele está bravo por isso. Mas esse bilhete Os outros, contar uma história que eu só fiquei sabendo ontem à noite. Antônio, eles enganam. Tá lá, os jornais deram. Lula aplaudido no Parlamento Europeu. Mentira. Eles estão loucos, estão... Não. Houve um evento promovido por uma certa conferência de cúpula, não é mais de cúpula, da América Latina, organizado pela social-democracia que está no Parlamento Europeu. Então ele foi aplaudido nesse encontro, conferência de alto nível da América Latina, nunca ouvi falar.
Fizeram uma reunião só de latino-americanos. Ele foi aplaudido. E eles não explicaram que ele foi aplaudido no prédio do Parlamento Europeu por um outro evento. Eles passaram os jornais a notícia de que foi aplaudido pelo Parlamento Europeu. E diz, isso é coisa de estadista e tal. Isso é uma tremenda mentira. Mas isso é o tipo de notícia que não traz voto pra ninguém. Nada. Então Isso não é jornalismo, são os assessores de imprensa, né? Assessoria não é de tratado imprensa. como isso. fake news pelas tais agências de checagem, né? Que acham que tudo que discorda do pensamento deles é fake news. Tremenda fake news. O Lula fez uma viagem de anônimo. Sim. Encontrou... Falando mal do Brasil. Que eu expus o presidente da França. Agora, E Antônio, foi surreal lá em Dubai. Se você sério. passar pelo Champs-Élysées dizendo, olha aqui, eu sou contra o que o Bolsonaro disse da mulher do Macron, ele vai te chamar direto ali para almoçar. Vai? Pois provavelmente eu vou, vai te convidar. Provavelmente Mas vai eu te vou propor gritar, casamento. sua mulher linda, Macron, E que eu vai quero propor entrar lá. casamento a você. Vai o quê? Ele vai propor casamento a você, quando ele te conhecer. Não vai não, meu amor. Vai. Mas o Macron não tem tanta cara de ter testosterona assim. Mas eu não faço o perfil do Macron, você já viu, pelo amor de Deus. A cara de Matheus. Eu não falo nada porque eu tenho 4 mulheres em casa. As mulheres lindas. E eu aprendi a não tecer comentários machistas e homofóbicos, assim, então eu tomo muito cuidado. É verdade, pra mas não ir por esse lado é verdade. E Mas eu respeito muito a mulherada lá de casa. Tá certo. Eu sou a favor disso. Mas o presidente, a única mas coisa como que eu acho que disse, ele não deveria peca é ter isso. feito Não isso. deveria, exatamente. O Augusto falou, não deveria ter feito. Mas eu, por minha vez, preciso dizer que eu não faço o tipo dele. Não faço. Não. E também ele não faz o meu, né? Também não faz o teu, Não isso que é faz. mais Vamos ver importante. se vem um shake de lá. Matheus, eu, atriz, né, num momento muito delicado da minha vida, eu resolvi aceitar posar na Playboy. Foi, modéstia à parte, falando um sucesso. Os meninos do Pânico me ajudaram a vender muita Playboy, viu, Augusto? Eu andei Olha, mas comprando. Mentira, Augusto. Andei comprando muito. Valera, inclusive eu sou um cliente. Eu sou exemplares, aquela meu. banca aqui que os meninos do Pânico foram lá, a mulher falou, meu filho esgota. O que tem essa mulher? Porque esgota direto. Era os Muitos meninos do- exemplares. Era Augusto Nunes comprando, gente. Vendo? Tinha um fornecedor forte por detrás aí. Você tá vendo? Augusto traz pra eu autografar. Augusto, Mas é ainda- lógico. Ou tu já estragou tudo, não, né? Não, tá ali, guardadinho. Então traga pra eu assinar. Vou trazer. Matheus, e eu posei, amei, e foi lindo, e foi um momento que a minha autoestima estava muito lá embaixo, eu estava muito triste com o que estavam fazendo comigo, eu tinha recém perdido o meu marido, mas eu posei com um amigo querido que foi o Duran. Grande Duran. Duran me protegeu muito, era muito amigo do Marcos e tal. Então eu acho que essa explosão de vendas não foi pela bunduda, a peituda ou a mulher gostosona, não. Foi o resgate de uma mulher batalhadora, que todo mundo era uma história pública e notória, e as pessoas queriam me tirar daquele lugar que estavam querendo me colocar. Quando você resolveu fazer um ensaio para a revista masculina, o que te levou? Foi um momento que estava precisando de grana? Porque eu fui em todos os programas e eu disse que era para inspirar as mulheres de 40. Porque eu não tinha uma celulite no bumbum e era crime esconder isso. Foi a historinha que eu arrumei contar pra não me vitimizar, entendeu, Augusto? Na verdade, é porque eu tava bem dura mesmo. Hoje eu posso falar isso, porque eu não tô tão dura assim. Mas foi lindo. Foi um trabalho que eu tenho orgulho de ter feito. Depois fui parar nas 40 mulheres da Playboy, né? Com tantos anos, tantas mulheres indo posando na Playboy. Por quê? Pelo recorde de venda, pelo o furdunço, né, positivo que isso causou. E aí o Vampeta veio aqui no domingo, na programa passado, mas ele falou tanta coisa engraçada, a gente riu tanto, o tempo explodiu e eu não tive tempo de perguntar isso pra ele. Porque eu tenho um monte de amigos que já fizeram isso e se arrependeram. Você se arrependeu? Não, passando depois de tudo que aconteceu e vendo que você saiu numa outra época, eu também era uma outra época, uma época onde a comunidade LGBTQIA+ precisava de uma visibilidade, precisava começar a
a criar mecanismos e mídias e publicações que falassem sobre os seus assuntos, né? E a revista G Magazine serviu muito bem a esse propósito. E era diferente, a forma que eles militavam era respeitosa. Hoje em dia tem muita gente querendo holofote, lacrando em cima de um assunto tão sério e atrapalhando quem faz um trabalho porque aí bacana. entra naquilo que a gente falou sobre política. Não exatamente. existe só um lado, existe toda uma gama, é tudo muito plural. Sim. Né? Você lembra por quanto tempo existiu a revista? Eu acho que foram uns 10 anos, mais ou menos. Começou no final dos anos 90. E olha, não é tanto tempo assim, mas olha como a gente estava atrasado com relação a isso, né? Como foi importante dar voz a muitas pessoas que não tinham essa voz, né? Então hoje depois de muito relato de muita gente que vem falar comigo, olha, Matheus, vê as tuas fotos para mim, me fez sentir mais corajoso, aumentou a minha autoestima, eu tive coragem de me assumir na minha família, eu tive coragem de ir para minha faculdade de peito aberto, não tive mais vergonha de ser o que eu era antes, e eu acho isso muito positivo. E a gente viveu uma época onde as minorias e essa coisa da orientação sexual sofreu muito, e as pessoas sofriam caladas, e sofrer calado é a pior coisa que tem, né? Então você poder dar voz, né? Não estou questionando, não estou falando o que é certo, o que é errado, o que é isso, mas você precisa dar voz a essas pessoas, e essas pessoas precisam ser acolhidas. Tem muita gente que não tem documento, tem muita gente que foi posta para fora de casa, tem muita gente que morre. Tem muita gente que morre ainda. Que se suicidam. Né? Que se suicida. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então hoje, se você me falar fazendo um apanhado de tudo que aconteceu e de como a coisa está se estabelecendo, eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte dessa história e parte atuante. Eu dei a cara para bater, né? Eu não fui pelas entrelinhas, eu fui fazer um ensaio nu, um homem. As mulheres na época saíam na Playboy e eram cultuadas e elogiadas, e os salários e os cachês eram ótimos, né? Um homem nu naquela época era um tabu muito grande. Né? Então, independente da revista ser para esse público ou para outro público, enfim, mas ela deu voz a uma classe, a pessoas que não tinham voz. O Vampeta também ajudou, né? O Vampeta foi um dos acho que foi o primeiro jogador de futebol. Exatamente. Né? Então, só que eu acho que na época a gente nem tinha essa noção. Não, vendo em retrospectiva, essa coisa social, a gente não tinha essa noção. Era muito jovem também, não tinha essa ideia do que podia acontecer, do quanto essa publicação foi importante historicamente até na imprensa brasileira. Eu tenho um amigo que a coisa mais engraçada é ouvir ele descrevendo o que fizeram com ele. Levaram ele para uma cachoeira de manhã, Augusto. No frio. Aí é sacanagem. As histórias de bastidores são engraçadas, como bastidores de qualquer coisa é engraçado. Imagina de um ensaio nu. Esse amigo e o Latino descrevendo é pra você morrer de rir. E levaram ele pra... Esse outro amigo, levaram ele pra uma cachoeira de manhã, Augusto. E aí o frio era danado, deram uísque. Ele falou, Antônia, frio, cachoeira, uísque de manhã. Não levantava nem por um deck. Porque a publicação do homem... Então a revista estava meio dormindo. A revista estava meio dormindo, não era ele, era a revista. As mulheres que posavam nuas não tinham esse problema. Não tinha esse problema. Não tinha esse problema. Augusto, essa terceira via aí apontada pelo Sérgio Moro. Olha, acho que falta muito tempo para a eleição, mas para a construção de uma candidatura opcional de centro é pouco tempo. Você acha pouco tempo? Acho, porque a polarização entre o Lula e o Bolsonaro, ela ocupa uma parte muito grande do eleitorado. Então você precisa ter muito carisma, né, e ser uma figura muito diferente para atrair votos dos candidatos já com a candidatura consolidada, né? Mas pode acontecer. Eu acho difícil, mas pode acontecer sim. O Sérgio Moro, ele tem uma votação
com todo o desgaste a que ele foi exposto aí sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, ele tem uma votação que, se você medir em números absolutos, é expressiva. É expressiva. Olha, são alguns milhões. Eu aprendi, Augusto, no teatro, Matheus me corrija se eu estiver errado, que os 5 primeiros minutos de peça, se não empolgar, você está bem lascado. Tem que empolgar. Né? E o discurso dele não me convenceu e eu acho que dali não sai carisma. mais nada. Ele não tem carisma, o Moro. Se ele não fosse, não se tivesse tornado ministro, se ele não tivesse sofrido esse desgaste da saída e ficado só como um juiz honesto, ainda assim ele teria problemas, porque é muito difícil começar uma carreira política depois dos 40, né? E sem carisma. O Fernando Henrique, que é apresentado sempre como um homem bem sucedido e que começou aos 48 a carreira política, esse é um ponto fora da curva. Ele estava conformado com a candidatura a deputado, não tentaria a candidatura à reeleição, quando, por motivos que ninguém sabe explicar, o Itamar convidou ele para ser ministro da Fazenda. Ele chamou um grupo que tinha feito plano cruzado e que dizia que só tinha errado no congelamento, e disse para os caras lá, o Pércio Arida, o Lara Rezende, então vocês façam um plano sem congelamento. Ele não entendia de economia e deixou. E foi um sucesso tão grande que ele passou o Lula num comício em que as pessoas acenavam com notas do real. Ele acabou com a inflação. Esse tipo de fenômeno não costuma se repetir. Ô, Nicolas. Diga. Vereador Nicolas, não pode ser... Eu já te perguntei isso uma vez e você me disse que não tinha idade para tentar a Câmara Federal. Na Câmara Federal eu posso. Você o que já eu não pode? posso é Senado. governador e Senado. Não, então por que você não... Brasília tá precisando de você? Por que você não vai não concorre ao deputado federal? É uma possibilidade. Já tá pensando? Quando fala é uma possibilidade, é porque já... Para de palhaçada. Fala, vou, eu quero, eu recebo. Não, é porque a gente sabe que os cenários políticos são muitos, né? E é minha vontade. Quando eu fui em 2016 lá em Brasília, o presidente Bolsonaro ainda era deputado. Quando eu entrei no plenário, eu senti, sabe? Que ali era teu lugar. Eu quero bater de frente com, sabe? Assim, quero bater de frente com gente grande. Mas entendeu? é isso. E eu acho que pode fazer mais. Sim, porque exato. eu fico fazendo aquele trabalho de cafetinagem, Augusto. Eu chego pros meus amigos que eu gosto, tu não quer se candidatar, não? Ele fala, o que é isso? Tu tem um partido agora? Não, mas é no intuito de o Senado botar gente boa pra lá. Porque a gente está descobrindo que o Senado manda muito. Manda muito. E lá em Minas só ganhou as questões das pesquisas, né? Que a gente não fica tão seguro, é porque a Dilma estava dando vitória certa, né? Vitória em 2018 lá em Minas Gerais. Ela ficou em 4º lugar. Ou seja, os senadores que nós elegemos acabou que foi por exclusão, né? Não vamos na Dilma, vamos eleger, por exemplo, o Pacheco. Mas só um comentário rápido. O povo sempre tenta mudar. O índice de renovação no Congresso foi muito alto. Todo ano, toda eleição é de 40% e tal. E aí se enganam também, às vezes elegem pessoas que decepcionam o eleitorado tenta outra vez. É o único caminho. Exato. Olha, eu fico pra morrer com essa coisa de você vir candidata a deputada federal, aí você trazer mais um bando de embuste que você nem conhece, que o povo não conhece, aí você traz na tua aba e eles vão lá e, se duvidar, ainda se viram contra você quando você pede ajuda na hora de Mas olha, tem os prós e os contras. Por exemplo, aqui em São Paulo, deputado federal Eduardo Bolsonaro teve a maior votação de todos os tempos. Ele acabou puxando muitas pessoas. Quem são essas pessoas? Pois é, eu não sei. Mas é aquela questão, se muda isso, principalmente São Paulo, Rio, talvez, e Minas, o Eduardo, todos esses votos ficariam só para eles. Mas mudou, né? Você não vai mais ter a coligação exatamente. em eleições proporcionais. Você vota no Tiririca, elege o cara de outro partido. Agora acabou. O voto só sou de um do candidato mesmo. vai pro mesmo partido. Do mesmo partido, exatamente. Do mesmo partido. Agora tô entendendo. Ou seja, já avanço. Qual que vai ser a grande estratégia agora e o cuidado o que a gente tem que ter? De colocar pessoas na nossa chapa, caso alguém, ao cabeça da chapa que a gente chama, tiver muito voto, né? Uma pessoa com a possibilidade de muito voto, a gente ter certeza que as pessoas que estão abaixo sejam pessoas também fiéis. Porque em 2018 o que aconteceu foi o seguinte, olha, botava Bolsonaro
Bolsonaro na testa e vambora. Vambora, tocar até qualquer ser humano ele seria eleito. Exatamente. Tanto é que a gente tem aí 1 milhão de traidores. É isso. Exatamente, de exemplos. Exatamente. Mas só mais uma pergunta a respeito do Moro. Na minha opinião, se alguém me chama para... vamos concorrer à presidência. Aí o STF jogou todo o meu trabalho no lixo. Porque eu condenei o Augusto. Aí ilibaram o currículo do Augusto. Logo, o meu trabalho foi pro lixo. Aí, na hora que eu tenho o palanque, um microfone na minha... Eu esqueço que isso existiu, eu não toco no assunto. Não esqueço não, né? É uma memória muito seletiva, na verdade, né? É bom relembrar... É bom relembrar que quando o Fachin, ele passou passou a borracha ali nas condenações do Lula, o próprio Sérgio Moro fez nota de apoio ao Fachin, porque na verdade aquele momento ali estava liberando o Lula, mas também estava salvando o Moro da suspeição. Esse era, digamos assim, esse acordo. Gilmar Mendes foi e ignorou isso, passou por cima e hoje o Sérgio Moro ele é suspeito. Mas aí é que entra a inexperiência política. Ele não percebeu ainda que o inimigo principal, o alvo do discurso dele tinha que ser o PT. Porque o PT o apresenta como o jeito que fez o Lula um preso político. E ele tinha que usar o microfone, a candidatura, o palanque, para mostrar que ele é o grande injustiçado, é o faroeste à brasileira, em que o bandido persegue o mocinho. Em vez disso, ele está brigando com o outro lado. E aí ele se perde. Exatamente. Mas aí é que está o problema. Mas não tem uma orientação do partido? Mas olha, o candidato que não comanda a própria campanha também não vai longe. Está fadado, então exatamente. Então tá tudo errado, Tá tudo errado. O discurso dele, por exemplo, Antônia, ele tem uma personalidade de um picles, né? Assim, fala e não convence ninguém, o Sérgio Moro. Você percebe a presença de alguém Claro, por detrás ali, que foi... por que, por exemplo, o presidente, o Bolsonaro, ele acaba... ele é um cara genuíno, né? Tanto nos seus erros quanto nos seus acertos. Ele é uma pessoa que fala mesmo que está ali. E isso ganha, porque isso está mais próximo da realidade. Nós somos seres assim. Nós somos seres imperfeitos. Agora, quando se passa um candidato que foi criado, formado, sabe, por uma maquete marqueteira, né? Olha, fala isso, fala aquilo, isso não convence. Então, é uma pessoa que está, assim, de uma maneira desesperada, né? Tentando se tornar aí um candidato à presidência, só que está completamente distante da realidade. Por quê e pra quê que eu não entendo? Vamos falar de literatura. Matheus Augusto Cury, né, o vendedor de sonhos. O que você ia falar, amor? Não? Tô te olhando. Esses olhos azuis me desconcentraram. Você tá em turnê? Isso, pelo Brasil. Agora a próxima cidade vai ser? Agora a gente faz Paraná, fazemos Toledo, Cascavel e Maringá. Depois a gente tem Santos, vamos voltar a Santos, no Teatro Municipal de Santos. Já fizemos Santos antes da pandemia, numa apresentação linda no Coliseu. E aí a gente encerra a temporada 2021 com uma apresentação especial no Teatro Liberdade, dia 10 de dezembro. E retomamos a nossa carreira aqui pertinho no Teatro Gazeta. Janeiro, fevereiro e março, o Vendedor de Sonhos vai estar no Teatro Gazeta para uma temporada de 3 meses em São Paulo, para depois retomar as suas viagens. Quem está no elenco com você? Luiz Amorim, Fernanda Mariano, Marcos Veríssimo, Adriano Merlini, Guilherme Carrasco, são atores talentosíssimos. O Luiz Amorim faz um Vendedor de Sonhos impagável, ele dá um show no espetáculo, né? E agora a gente como você tinha perguntado, com 100% já da capacidade. Claro que ainda com restrições de uso de máscara. Isso foi até positivo, porque todos os teatros melhoraram a sua higiene com relação ao ar-condicionado, né? A gente pode... Os bastidores, coxia, que às vezes tudo muito sujo, tudo tá tudo mais bem cuidado. Você não pega mais filas para comprar ingresso, você pode comprar seu ingresso pela internet com muito mais facilidade e o acesso às salas. Se bem que aquela fila a gente ficava se sentindo, Augusto, quando faz fila. Isso sempre é positivo pra gente, né? Mas pra quem pega a fila nunca é tão legal, né? O ator adora, olha, tá fila no quarteirão. Egóicos. Né?
né? Mas a gente está muito feliz de estar conseguindo voltar. E o Vendedor de Sonhos tem essa vocação de estar na estrada. A gente a nossa carreira foi interrompida em 2020 com uma agenda a gente ia para Lisboa, ia fazer Madrid, tinha Festival de Teatro na Colômbia, todo o Nordeste, Manaus, que é uma praça super difícil de ir por causa do preço da passagem aérea. A gente tem aéreas compradas para Manaus e tudo isso, graças a Deus, não foi cancelado, foi apenas adiado. Então, Salvador faremos de novo, tem várias praças que já estão agendadas para 2022 e depois da pandemia, o Vendedor de Sonhos, que já era uma peça super necessária, porque fala sobre os problemas da cabeça, né? As doenças do século, depressão, pânico, ansiedade. Isso, sem spoiler, eu queria que você desse a sinopse. O Augusto Cury fala sobre temas muito duros, como o suicídio. O meu personagem começa a peça do alto de um prédio tentando suicídio, né? E ele fala de uma forma com esperança e de uma forma até bem humorada, né? Claro que é um tema difícil, mas a gente tem que falar sobre isso, né? As empresas estão percebendo o quanto a saúde mental dos seus funcionários é importante. Hoje em dia, a gente na pandemia percebeu como estar bem mentalmente te fortalece, como estar bem fisicamente também é importante. Percebemos a importância e graças a Deus eu me incluo com muito orgulho nessas duas categorias. Sim. Como professores de educação física e artistas foram importantes na pandemia para aliviar as tensões, né, como as lives foram importantes, como assistir séries medos, e filmes as incertezas, foram importantes, e como se manter fisicamente saudável, como a prática da atividade física foi importante, né? E o Vendedor de Sonhos fala muito sobre isso. Foi muito legal que a gente teve agora em Ribeirão Preto, que é onde mora o Augusto Cury, e a gente fez uma sessão com o Augusto Cury na primeira fileira, e logo depois da peça ele deu uma mini palestra, né? E realmente é um cara diferente, é um ser iluminado, e as suas ideias e o jeito dele tratar essas doenças da cabeça e de fazer com que as pessoas percebam que problemas todo mundo tem, né? E os problemas vão continuar acontecendo, né? As coisas ruins vão continuar acontecendo para todo mundo, né? O mundo não é cor-de-rosa, mas como o ser humano pode lidar com esses problemas e seguir em frente, né? A gente tem essa vocação. Não sucumbir, né? Diante dos medos. A grande metáfora da peça, que eu não tenho medo de dar spoiler, porque mais de 30 milhões de cópias vendidas desse livro, a gente poder colocar uma vírgula e não um ponto final, né? A partir da vírgula você consegue escrever os capítulos mais bonitos da sua história. Se você coloca o ponto final, não tem mais jeito. Exatamente. Não, Augusto Cury é fantástico. Você é uma enciclopédia ambulante, né? Nada. Sim. Tô do meu lado aqui. Esse sim é. Não, mas esse aqui tem estrada, tem história, é um grandíssimo jornalista. Agora, jovens como você, né? Bom ver, né? É bom ver, né, Augusto? É raro, né? E a gente quer que multiplique, a gente quer fazer um bando de Nicolazinho aí pelo mundo. Nicolas Cagezinho. Nicolas Cagezinho. Porque a gente está precisando, é o nosso futuro, né? Eu tenho um filho de 26 anos, Augusto, que tem um monte de amigos da PUC. Ele é músico, inteligentíssimo, fala muito bem inglês, arranha no francês, é muito low profile, é isso que eu gosto muito nele, que ele é muito discretinho, mas é músico e assim, Matheus, ele passa o dia ouvindo Beach Boys, sabe, Billie Holiday, e aí eu sinto falta de trazer ele um pouquinho mais
pra cá. Aqui, filho, porque eu não vou ficar aqui por muito tempo, pela ordem natural das coisas. E aí é uma cabeça pensante e que vai sofrer muito, sabe? E aí eu olho o Nicolas trabalhando e guerreando e brigando com os grandes e ali na batalha dele. Não precisaria nem ser assim, mas que fosse pelo menos meio termo. Porque é um menino que ele sofre. Acho que ele acaba entrando nessa aí também, porque o engajamento dos jovens na atividade política é um fenômeno recente e muito forte no Brasil. Sim. Eu acho. Eu acho que o nosso grande desafio, assim, eu tenho dado essas palestras no final de semana, né, nas igrejas, e graças a Deus tem ido tanto jovem mesmo. Eu tô dando minha palestra chamada O Cristão e a Política, que basicamente não tem nada a ver com a política partidária, porque a política diz respeito à influência, né? Influência quer dizer essência, ou seja, você tirar uma essência que está dentro de você e transportar para outra pessoa. Então eu falo, olha, todos nós somos seres políticos de fato, nós exercemos influência e recebemos influência de alguém. Então eu passo ali para a igreja de uma forma histórica, né? Quem está te influenciando, porque nós somos um ser tricotômico, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, você alimenta seu corpo comendo mesmo, você alimenta seu espírito, eu sou cristão, eu me alimento meu espírito com jejum, oração e Bíblia, e a sua alma. Aí que está o grande problema, ninguém está lembrando que nós somos uma alma. E o C.S. Lewis, ele fala que nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. Então, durante a pandemia, né, como o Matheus disse aqui, ficou mais visível que nós somos alma e nós precisamos cuidar dela. Ou seja, nós não estamos alimentando a nossa alma, e nós alimentamos através do conhecimento, através da sabedoria, né? E então hoje os nossos jovens é um desafio muito grande. Você falar para o jovem, olha, você tem que se preocupar não só com o seu final de semana, mas se preocupar com aquilo que é eterno. Porque os sofrimentos, as dificuldades na vida, elas são inerentes. Só que o jovem, ele acha que ele nunca vai morrer, ele acha que o sofrimento é algo péssimo na vida dele, sendo que o sofrimento ele é um aprendizado. Na verdade, a dor ela é uma professora. Né? É difícil, mas depois que passa, você aprende. Só que hoje nada em volta de você te traz um sentido de vida. Então, quais são as referências que nós temos hoje? Por exemplo, Paulo é uma pessoa que ninguém se lembra mais. Viktor Frankl, né? Em busca de sentido da vida, um doutor que ficou dentro de um campo de concentração nazista, criou a logoterapia, né? Que a primeira coisa que ele pergunta para os seus pacientes é: por que você não tira a sua vida? Porque a partir da resposta dessa pergunta, você consegue entender quais são as coisas mais importantes da sua vida. Ou seja, ninguém está preocupado com isso. Aí você está gerando uma geração incrivelmente fraca, com famílias fracas, com filhos também, obviamente, consequentemente fracos, e depois todo mundo fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Porque nós não estamos estruturando os nossos jovens. E aí, quando chega, por exemplo, na faculdade, um ambiente onde todo jovem quer ser aceito, ele se curva à pressão do coletivo. E aí talvez ele acaba deixando alguns valores, alguns princípios que deveriam ser inegociáveis, ser negociáveis. Só que tudo que você planta, uma hora você vai colher e há consequências. E a minha grande luta com a esquerda não é no sentido partidário, no sentido de uma expressão ideológica, é no seguinte sentido, olha, toma cuidado, porque essas pessoas que estão dando para vocês soluções simples para situações complexas, quando a bomba estourar, elas não vão estar lá com vocês. Você disse que veio de uma favela. Seus Sim. pais, esse Nicolas que está aqui falando pra gente, foi fruto do meio ambiente? Seus pais fizeram de você esse Nicolas ou foi a vida? Porque os meus pais, minha mãe mal sabe assinar o nome e meu pai não sabe, Augusto. Mas são pessoas assim, de valores, sabe? Daqueles chavões que eu cresci, Matheus, no meio no cerrado mesmo, no sertão, uma criação muito rígida, mas muitos valores, sabe? E esses valores me fizeram forte para encarar uma metrópole como o Rio de Janeiro, entendeu, Augusto? E a pergunta é, você é esse poço de sabedoria, né? Porque inteligência também, porque a inteligência nada tem a ver com a cultura, né, Augusto? Exatamente. Eu conheço tanta gente culta, mas que é de uma burrice, que se sabota, e não é o caso do Nicolas. E você vindo de uma periferia, teus pais tinham estrutura para te ensinar a ser essa pessoa que você se transformou, ou foi a vida que te deu isso? Então, muita gente acha que a favela, né, ela te determina, que o meio te determina, mas ele te influencia, mas ele nunca vai te determinar, né? Nós somos autores das nossas próprias decisões. Claro. Então, duas, digamos assim, instituições que me formaram foi a minha família
nuclear, meu pai, minha mãe e minha família também espiritual, que é a minha igreja. Sim. Então, assim, desde pequeno, o meu pai, por exemplo, nasceu no Buraco da Coruja. Só pelo nome não é um lugar tão legal. Aqui nem a coruja mais mora algo. Então, assim, só que de qualquer maneira, o meu pai, ele tomou decisões na vida dele. Então, ele trabalhou durante 26 anos na New Holland, que é a parte de tratores da Fiat Alice. Qual é o nome do seu pai? Edésio de Oliveira. Décio? Edésio. Edésio. Seu Edésio, meu amor, você saiu do Buraco da Coruja e me fez essa coisa maravilhosa pra gente, seu Edésio. Meus parabéns, e a viu, minha sua mãe? mãe? Maria Ruth. Dona Maria Ruth, um beijo, viu? Ela de dona, se tivesse 5 anos a mais, eu ia ser sua nora, Dona Maria Ruth. Aí, ó, tá vendo, mãe? E aí foi assim, meu pai trabalhou muito mesmo, minha mãe também, e sempre me passando esses valores. Eu converso muito com os meus pais, então eu valorizei muitas coisas que, no fim das contas, as coisas simples da vida é que você para e fala assim, pô, que coisa bacana. É o que Viktor Frankl fala. Você sente saudade de... no livro dele, ele fala assim, o que você sente saudade quando você estava no campo de concentração nazista? Ele fala que ele tinha saudade de apertar a campainha, de ver a mãe dele abrindo a porta, da esposa dele, né? Ele sente saudade do cachorro que passava todo dia lá na rua. Então são coisas simples na sua vida que realmente vão te formando. Sim. Então, pode ser uma coisa besta, mas os meus almoços de domingo em família, acabaram também me formando, porque lá tinha os debates. Meu tio falava uma coisa, minha mãe falava outra, eu ficava lá no meio, ficava igual uma esponja tentando puxar as coisas. Então é uma sequência de fatos, sabe, que vai te formando. A igreja do meu pai falou, olha, escola dominical, por exemplo, eu era obrigado, entre aspas, assim, a gravar um versículo. Então isso quebra a timidez sua, de ir lá na frente da igreja e você gravar, sabe? Porque Deus mandou seu filho do dinheiro para todo aquele que crê não pereça, mas tem vida eterna. Essas atividades de você cultuar, o culto é algo maior, né, do que você mesmo. Isso vai te formando. Então a minha família nuclear, pai e mãe, me passaram valores eternos e pelo exemplo, tá? A primeira mulher que meu pai beijou foi a minha mãe. Então, quando eu olho, Antônia, pra fora e falo assim, poxa, será que eu vou cair no papo desse cara aqui? Igual eu falei, cada um faz o que quiser na vida. Só quando eu olho e eu comparo e olho pra minha família, eu falo, não, obrigado. Pois é, mas eu me preocupo com isso, Augusto, porque a gente é amigo. E ele falou, olha, eu quero conhecer minha namorada Já conheço. Olha isso, eu vou ser madrinha. Já conheço. E vou casar, e vou beijar na boca dele, e vou casar com ela, ter meus filhos com ela. Me preocupa. Porque são outros tempos. Aí eu morro de medo dele se decepcionar. Eu morro de medo. Não, tô feliz. Mas eu vou, olha, namorado, você vai, olha só, eu vou puxar sua orelha, viu? Vai ter que passar pelo crivo aqui. Você vai mesmo, olha lá. E eu vou ser madrinha, então você se comporte aí. Augusto, eu vou te fazer uma pergunta mais louca da história da humanidade. Se você ficasse um dia sentado na cadeira do presidente e falasse, Augusto, você tem poder pra canetar o que você quiser. Tem um negócio que você faria assim, que você acha que o Bolsonaro poderia fazer e não fez? Olha, não é uma decisão, né, que mudaria as coisas. Sim, mas, sei lá, algo assim bem inusitado. Eu daria toda a atenção, eu decidiria que a prioridade absoluta é a educação. É a educação. Fala isso. Aí você diz, mas e a saúde? Primeiro a educação. Porque o brasileiro bem educado perceberia que ele tem direito à saúde. Exato. Se você dá prioridade à saúde e não educa, você corre o risco de ter uma geração de bestas quadradas aí, sólidos, fortes, mas você não forma a cabeça. Então você tem de mostrar ao povo brasileiro que ele tem direitos que são inalienáveis. Ele tem direito à saúde, tem direito à educação, ele tem direito de se tornar um cidadão, né? E livre. Eu fui para Cuba, bastou uma semana para eu descobrir que o bem maior é a liberdade. Então, se eu fosse presidente, eu garantiria liberdade de expressão, todas as liberdades democráticas. E faria um esforço brutal para que o Brasil investisse, apostasse mesmo na saúde, porque nos anos 50 o Brasil estava exatamente na mesma posição que Singapura, Coreia do Sul, tal. Pela educação, eles chegaram onde chegaram. E o brasileiro, ele inverteu tudo. Da mesma forma que antes de cuidar da malha ferroviária, a Dilma pensou no trem-bala, isso você faz no fim e não no começo.
Nós estamos investindo em universidades federais, que até algumas são boas, outras formam analfabetos funcionais. Não vão conseguir emprego porque não tem preparo nenhum. 60%, porque, na verdade. Em vez de apostar no ensino fundamental, eles apostam no final. Sim. Quem chega lá sem educação suficiente não vai conseguir em poucos anos recuperar esse tempo perdido. Então eu me preocupei muito com esses 2 anos de quarentena, porque o brasileiro de 10 anos sabe hoje o que ele sabia aos 8. E não há como recuperar. Então eu acho que é pela educação que você consegue o progresso do Brasil. Então eu diria isso. A minha prioridade é essa. Todos dizem, né? Saúde, educação, saúde. Não, educação. Saúde. Exato. Vamos cuidar disso aí. Maravilha, eu concordo. Às vezes eu não me faço entender no meu canal, Augusto, que você já foi, que só falta o Matheus ir, no Na Lata com o Antônio, eu não me faço entender, porque... E às vezes quando eu reclamo de alguma coisa, eu vou já bem fula, né? Que é pra surtir efeito. Então, assim, o ministro Fábio Faria tá chateado comigo, porque eu fiz um vídeo berrando... por conta desse investimento no 5G, nos canais, para divulgar, que não tinha tido nem leilão, não. Mas o que me chamou a atenção, e eu fico sempre batendo nessa tecla, que é o seguinte: a campanha era uma criança no sertão nordestino, né, com a casa de taipo de fundo, é meu ambiente, eu conheço aquilo ali, eu sei do que eu tô falando, e a criança tava assim, ó, na campanha, embevecida, olhando pro celular. Porque o 5G é pro mundo, pro Brasil inteiro, todo mundo vai ter acesso. Essa criança, vão dar um jeito, vão dar um celular para ela. Vão dividir em 120 mil vezes, ela vai ter um celular assim. Sabe para quê? Para ir pro TikTok fazer dancinha. Para aprender a se suicidar no TikTok. Para aprender o que não presta no TikTok. Para jogar Roblox. Para ir ver Felipe Neto no Minecraft. Você tá entendendo? Não é não vai estudar Machado de Assis, não vai estudar Monteiro Lobato. Eu vou para essa linha aí. Não vai... Criança precisa de escola. Eis a minha preocupação com relação à questão da educação. Quem seriam os agentes dessa transformação de educação? Porque é igual você pedir uma reforma do ECA e pedir lá os pais do Nardoni para fazer. Não faz sentido. São os professores. Então, você tem de formar professores, pagar bem, pagar bem e educar. Veja bem, eu só cursei escola pública. Só. O grupo escolar, ginásio, tudo, e fiz o vestibular. Sem cursinho vestibular, eu consegui entrar na Faculdade Nacional de Direito. Tudo escola pública. Aí eu falo, mas o que é que aconteceu para os ministros? O que houve? Porque eu aprendi tudo com professores da escola pública. E hoje você tem de botar num colégio particular. Sabe que foi a democratização da educação. Antes nem todos tinham acesso e agora todos têm. Agora, você ter acesso a uma educação em situação falimentar como hoje, não adianta nada. Eu quero que deem aquele nível para todo mundo, com acesso a todo mundo. Sim. Teve uma pedrinha no meio do caminho, né? Em 1968, Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. Aquilo dali mudou bastante coisa, né? Muita gente acaba fazendo muita teoria da conspiração, tipo assim, o Paulo Freire como se fosse uma figura abstrata e não sabe falar de fato o que ele fez de errado. Mas ele dizia que a nossa educação era na vertical e deveria ser horizontalizada, né? A nossa educação era ótima. Exato, só que esse era o discurso. Então, assim, essa minha preocupação de como modificar o Brasil, através principalmente da educação, é que, olha, eu estudei na PUC, né? Na PUC Minas Gerais, fui formado em Direito lá. E, poxa, esses caras que vão me dar aula de cidadania, esses meus professores que eu ouvia, assim, coisas absurdas dentro de sala de aula. A universidade foi criada pelos cristãos e hoje ela é a maior máquina, a maior instituição de destruir quem a originou. Então, esses vão ser os professores que vão estar ensinando para os meus filhos de educação cívica e ética, não tem como. Então, a gente precisa formar. Muitas pessoas falam, Nicolas, como nós vamos fazer para poder fazer um STF, por exemplo, melhor? Nós já descobrimos que não dá para destruí-lo.
né, de fora para dentro. Não tem como. A única forma é a longo prazo que aí a gente precisa ter uma paciência absurda. Por mais que a nossa vontade seja uma mudança imediata, mas nós somos uma maratona. E para mudar essas coisas que demandaram bastante tempo para chegar no estado que está hoje, nós precisamos formar novos ministros. Não veremos isso, Augusto. Não veremos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Matheus, acho que eu vou estar já com Alzheimer, eu não vou mudar tudo. Eu vou olhar aquilo e vou falar, quem é esse menino? O que ele tá fazendo? Ai, Augusto. Meus amores, que delícia! Me pediram pra encerrar, eu não quero. Meu amor, eu queria agradecer você, Augusto, imensamente. Foi uma delícia. Adoro conversar com você, Uma honra Antônia. ter você aqui, tá me prestigiando. Augusto veio, Matheus, no primeiro dia, desejar boa sorte. Que legal. Desejar boa sorte. E tava aqui o Supla, Augusto passou reto e o Supla xingando o Augusto. Ele disse que eu não trabalho, o Augusto passou reto. E o Augusto... Passei, eu me entendo bem com ele. Não tem problema nenhum. Quero te agradecer, porque eu sei que você tá cansadinho. Você ainda tá no fuso, né? Tô no fuso ainda, de Dubai 15 horas, não é fácil de viagem. Mas que isso, prazer, Antônio. Tá no fuso, obrigado, viu, por ter vindo aqui. Adorei, porque a nossa última é live, e aí live eu nunca gosto. Matheus, olha, muita merda pra você. Foi um prazer. Obrigado por esse espaço, por me deixar falar um pouquinho de teatro, que é a minha paixão e que é uma coisa que eu acho que tá faltando um pouco na cultura. Tá faltando, e eu repito, e podem, quem quiser ficar chateado comigo, é uma pasta que o governo ainda não acertou. E não adianta dizer que acertou, não adianta ficar me chamando de cacatua, ou ministro ministro não, secretário de Cultura, Mário Frias, não adianta chamar de cacatua, não adianta ficar chateado comigo, não é pessoal, e o que eu acho que não tá certo, eu acho que não tá certo, porque eu não recebo nada de ninguém pra ficar calada, e também nunca receberia, então eu dou a minha opinião, e se eu tiver errada, vem aqui me provar que eu tô errada. É isso aí. Foi um grande prazer, muito obrigado, um prazer te conhecer pessoalmente a gente não tinha se conhecido ainda. Volte sempre, voltem sempre. Só chamar. E muita merda aí na sua turnê. E é muito importante o trabalho que os artistas que estão ambebando aí, né, aos trancos e barrancos, está levando para esse povo alegria, levando informação, levando entretenimento, levando cultura. Isso aí não tem preço. Beijo no coração de vocês. Tchau, até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.